Agora, gente, não existe só a raiz quadrada. Existe raiz cúbica, existe raiz quarta, raiz quinta. Igual na potência, né? Na potência eu tinha elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Aqui na raiz eu também vou ter isso, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, ok? Por enquanto, vocês vão ver o básico. Ano que vem, vocês vão aprender mais técnicas aí para vocês conseguirem calcular. Por enquanto, a gente vai pegar só o basiquinho ali, tá? Para vocês começarem a entender como é que funciona. Então, gente, quando eu pergunto qual é a raiz cúbica de 27, eu quero saber que número elevado ao cubo dá 27, tá? Então, na raiz quadrada, eu perguntava que número elevado ao quadrado. Na raiz cúbica, eu vou querer saber o número elevado ao cubo, tá? Então, vocês conseguem pensar, gente, num número... Pensa num coração, você consegue pensar num número que quando eu elevar ao cubo, ou seja, quando eu elevar a 3, esse número dá 27? Vocês conseguem pensar? Tenho certeza que sim, porque a gente já viu muito disso aqui também. Esse número aí, gente, tem que ser o 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 dá 27. É 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, como é que a gente escreve isso aí? Qual a raiz cúbica de 27? A gente vai escrever de uma forma parecida com a raiz quadrada. A gente vai colocar o símbolo, que a gente já viu que se chama radical. Eu quero saber a raiz cúbica de 27. Então, o 27 vem para dentro do símbolo. A gente já viu que o nome é radicando. E como é raiz cúbica, ou seja, 3, o índice aqui, ó, vai ser 3, ok? Então, aqui é o índice 3. Então, veja, lá na raiz quadrada, o índice era 2, mas na verdade a gente nem colocava, né? Nas demais, precisa colocar, tá? Nas demais, a gente precisa colocar. Então, e aí, como é que a gente resolve? Novamente, vamos pensar no número que multiplicado por ele, quando você fizer o número vezes o número vezes o número, ou seja, multiplicado 3 vezes, vai dar o 27. Esse número aí, gente, tem que ser o 3, pois 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. E como que a gente lê? Lemos a raiz cúbica de 27 é 3. Tranquilo, gente? Então, veja aí, a raiz cúbica, a diferença para a raiz quadrada. Na raiz cúbica, eu tenho que pensar no número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá? Na raiz quadrada é só multiplicado por ele 2 vezes, elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos fazer exemplos? Gente, qual a raiz cúbica de 8? Basta vocês pensarem no número elevado a 3 dá 8. Esse número aí é o 2, pois 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, dá justamente 8. Então, a raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos para o próximo. Agora, gente, aqui tem um 4, então eu quero a raiz quarta, ou seja, eu quero um número que elevado a 4 deu 16. Vocês conseguem pensar num número que elevado a 4 dê 16? Eu consigo. É o 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Ok? Então, aqui a gente lê a raiz quarta. A raiz quarta de 16 é 2. E aí, se tivesse um 5, se tivesse um 6, ia ser raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Por enquanto, a gente vou deixar só até aqui, porque é só o basiquinho ali que a gente precisa, ok? Então, gente, é o seguinte, vou pedir, assistam até o final, espero que vocês tenham assistido, na verdade, né, até o final desse vídeo. Tentem fazer lá a atividade. Se mesmo assim tiver difícil para fazer a atividade, espera a aula de quinta ou sexta que a gente tira as dúvidas, tá? Aí depois você volta na atividade, beleza? Então, se você assistiu até aqui, espero que você tenha entendido tudo.
Se não, tirar as dúvidas lá na aula. E é isso, gente. Vou ficar por aqui então. Beijão pra vocês. Até mais.